Você já parou para pensar como um homem que governou durante 36 anos e sobreviveu a décadas de conflitos internacionais pôde cair num único sábado de manhã? Hoje vamos descobrir como o homem mais poderoso do Irã faleceu em um piscar de olhos e como tudo isso aconteceu em tão pouco tempo. Antes de começar, gostaria de pedir para se inscrever em nosso canal, para que possa nos ajudar a atingir 10 mil inscritos e continuar trazendo conteúdos incríveis. Mas primeiro, precisamos entender. Quem era Ali Khamenei? Muitas das histórias em torno de Khamenei começaram bem antes de ele se tornar o nome mais poderoso do Irã. Em 19 de abril de 1939, na cidade de Mashhad, no nordeste iraniano, nascia Ali Hosseini Khamenei, numa família devota e conservadora. Desde criança, foi moldado para se tornar um estudioso islâmico. Aos 18 anos, partiu para Qom, a cidade sagrada do xiismo, onde conheceu o homem que definiria sua existência inteira, o Ayatollah Khomeini. Só que Khamenei não era apenas um erudito, ele carregava uma habilidade que poucos perceberam no início: a habilidade de sobreviver. Na época do Shah, o monarca que governava o Irã antes da Revolução, Khamenei foi preso 6 vezes por se opor ao regime, 6 detenções, mas cada vez que saía, voltava mais determinado. Em 1979, quando a Revolução Islâmica derrubou o Shah, ele estava lá, no epicentro de tudo. Só que aí chegou o episódio que quase encerrou tudo. Em 1981, 2 anos após a Revolução, Khamenei pregava numa mesquita em Teherã quando um artefato explodiu embaixo do púlpito. A detonação destruiu completamente o nervo do seu braço direito, permanentemente. Mas ele sobreviveu. 4 meses depois dessa tragédia, foi eleito presidente do Irã com 95% dos votos. Claro que apenas 4 candidatos tinham sido autorizados a concorrer. Mas e daí? A ascensão improvável. Em junho de 1989, o fundador da Revolução, o Ayatollah Khomeini, faleceu. E aí surgiu um dilema: quem ocuparia o posto máximo do país? A Constituição era cristalina. O líder supremo precisava ter o mais elevado grau religioso possível, o de Grand Ayatollah. Khamenei não possuía essa credencial. Era um clérigo de nível intermediário. Bom, a solução foi cirúrgica. Mudaram a Constituição. Um vídeo vazado em 2018 mostrou a reunião secreta daquele dia. Dá para ver o rosto de Khamenei quando o nome dele é anunciado, genuinamente chocado, perplexo, quase em colapso. Em menos de 24 horas após a morte de Khomeini, um homem sem a qualificação exigida pela própria lei tornava-se o comandante supremo da República Islâmica. Acima do presidente, acima do parlamento, acima de qualquer instância. O Império Oculto. Por mais que Khamenei se apresentasse como um líder austero e espiritual, a realidade era totalmente o oposto. Em 2018, a Reuters revelou que ele controlava uma fundação chamada Setad, avaliada em aproximadamente 95 bilhões de dólares, construída em grande parte com propriedades confiscadas de cidadãos comuns que haviam deixado o país após a Revolução. Para ter uma noção, esse montante supera o produto interno bruto de diversas nações da América Latina. Tudo isso operando fora de qualquer fiscalização pública, como se fosse invisível. O que aconteceu na madrugada de 28 de fevereiro? Eram as primeiras horas do sábado em Teherã, quando o horizonte da capital começou a se iluminar com bombas e explosões. Americanos e israelenses atingiram pelo menos 24 províncias de forma simultânea. A internet iraniana despencou para apenas 4% da capacidade habitual em questão de minutos, uma medida identificada pelo grupo NetBlocks como deliberada para impedir que registros e imagens vazassem. Segundo a CNN, fontes israelenses confirmaram que os alvos incluíam Khamenei, o presidente Pezeshkian,
e o comandante das Forças Armadas. A missão foi desenvolvida ao longo de milhares de horas de planejamento conjunto. Só que aí veio o caos informativo. O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores iraniano, Esmail Baghai, afirmou que o Ayatollah estava são e salvo. A agência Tasnim declarou que ele estava firme e conduzindo o campo. O próprio ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, disse à NBC News, ao vivo, que, até onde ele sabia, tanto Khamenei quanto o presidente estavam vivos. Enquanto isso, Trump publicava no Truth Social: Khamenei, um dos homens mais perversos da história, está morto. Netanyahu mencionava crescentes indícios da eliminação do líder supremo. E o planeta ficou em suspense por horas. A confirmação chegou às 5 horas da manhã de Teherã, no dia 1º de março. A imprensa estatal iraniana tornou a informação pública. Um apresentador de televisão desmoronou ao vivo. Anunciou que o Ayatollah havia alcançado o martírio, termo que o regime reserva para pessoas mortas em combate. A agência Fars informou que Khamenei foi atingido enquanto estava no próprio escritório, dentro do complexo residencial. Junto com ele morreram sua filha, seu genro, sua nora e um neto. As reações, lágrimas e fogos de artifício. E aqui você precisa entender algo fascinante sobre o que se seguiu. No mesmo território, ao mesmo tempo, dois Irãs completamente distintos reagiram à mesma declaração. Num deles, multidões saíam às ruas de Isfahan, Karaj, Kermanshah, Shiraz e Sanandaj para festejar. Vídeos registravam fogos de artifício improvisados. Em Dar Lohan, manifestantes derrubaram uma estátua do Ayatollah. Em Los Angeles, onde vive uma expressiva comunidade iraniana no exílio, as imagens eram idênticas. Euforia, abraços, choro de alívio. Este é o melhor dia da minha vida, um dia glorioso para o Irã, declarou Massoud Godra Abadi, engenheiro que deixou o país aos 27 anos. No outro Irã, devotos choravam ajoelhados diante do santuário do Imam Reza, em Mashhad. Pessoas em luto seguravam retratos do Ayatollah na praça Enqilab, em Teherã. No cenário global, as posições foram igualmente polarizadas. Putin classificou a operação como um assassinato cínico que viola todas as normas da ética humana e do direito internacional. O Hamas chamou de crime hediondo. O Hezbollah decretou luto. Pequim condenou com veemência. Do outro lado, o presidente argentino Javier Milei elogiou a ação, evocando o atentado de 1994 em Buenos Aires, financiado pelo regime iraniano, que ceifou 85 vidas num centro judaico. A chefe de diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, descreveu a morte como um momento definidor da história do Irã. O enigma do sucessor. E aqui a gente chega na questão que ninguém ainda consegue responder com clareza. O que vem depois? O problema é que, desde 1989, quando o cargo de vice-líder foi extinto, o regime nunca designou formalmente um herdeiro ao posto máximo. Khamenei, por razões que analistas ainda debatem, jamais apontou publicamente quem deveria sucedê-lo. Pela Constituição, um conselho interino de 3 membros assume provisoriamente, enquanto a Assembleia dos Peritos escolhe um novo comandante supremo. Entre os cotados está Mojtaba Khamenei, filho do Ayatollah. Só que transferir o cargo de pai para filho seria encarado como uma monarquia disfarçada dentro de uma república islâmica. Uma contradição que muitos dentro do próprio sistema não aceitariam facilmente. A Council on Foreign Relations foi direto ao ponto. Eliminar Khamenei não é o mesmo que transformar o regime. A Guarda Revolucionária Islâmica é o regime. Especialistas alertam que a ausência do Ayatollah pode, paradoxalmente, abrir caminho para uma administração ainda mais radical, controlada diretamente pelo IRGC, sem nem a fachada de uma liderança espiritual. Claro que muito ainda está por ser escrito. Mas e aí? O que você acha de tudo isso? Um indivíduo que resistiu a explosões, prisões, guerras e décadas de pressão internacional,
que ergueu um dos sistemas de controle mais herméticos do mundo contemporâneo, que se abrigava num bunker tão subterrâneo que levava 5 minutos só para descer. Encerrou sua trajetória num sábado de manhã, no próprio escritório, enquanto trabalhava. Talvez a gente nunca descubra todos os bastidores daquela madrugada, as decisões de última hora, os bastidores da inteligência, os dedos que acionaram os sistemas. Mas o que é indiscutível é que o planeta que acordou no dia 1º de março de 2026 é radicalmente diferente do que existia 48 horas antes. E o que vem agora para o Irã, para o Oriente Médio e para o equilíbrio global? Ninguém ainda sabe responder. Essa incerteza me deixa verdadeiramente curioso. E você? Deixa nos comentários o que você pensa. A queda de Khamenei vai abrir espaço para uma transformação real no Irã ou vai pavimentar o caminho para algo ainda mais imprevisível e devastador? Se você curtiu o conteúdo, dá o seu like e não deixa de se inscrever no canal. Cada inscrição ajuda a gente a continuar investigando temas como esse. Muito obrigado pela sua companhia sempre especial. A gente se vê num próximo vídeo. E vou ficando por aqui. Até a próxima!